A paz, irmãos. Hoje vamos fazer um passeio pelo livro de Apocalipse. A palavra grega Apocalipse significa revelação, tanto é que em inglês o nome do livro é assim definido, Revelation, traduzido por revelação. Logo no início vemos uma promessa de felicidade, de bem-aventurança para aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nela escritas. Mas para falarmos de Apocalipse, precisamos antes entendermos alguns conceitos, pois tudo na Bíblia culmina neste último livro. Desde sua criação por Deus, quando o homem pecou e se separou dele, essa criação toda ficou sujeita àquele que a sujeitou, o diabo. Agora aguardamos a redenção e justificação completa desse homem, como está escrito a respeito de Cristo, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Desde a separação entre o homem e Deus, o homem perdeu a revelação que ele tinha de Deus e seus planos. Como essa revelação é progressiva e crescente, epistemológica, pessoal e gradual, hoje sabemos mais que ontem e precisamos agregar aquilo que já foi revelado àquilo que vamos descobrindo de Deus. E deveria ser exatamente dessa maneira, pois Deus é um Deus de relacionamento. Quanto mais se relaciona com Ele, mais conhecemos a seu respeito. Por isso a vinculação do livro de Apocalipse com a profecia do livro de Daniel, de 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, Ezequiel capítulo 38 e Zacarias capítulo 14, de 4 a 5. Sim, para aqueles que receberam a Cristo como Redentor, como Salvador, como Cordeiro de Deus que removeu o nosso pecado, que acabou a inimizade entre nós e o Deus Trino. As Sagradas Escrituras são espirituais e precisam ser lidas junto com o autor, o verdadeiro, para que possamos interpretá-las adequadamente, pois ora são literais, ora não. Ora se referem a um determinado tempo, ora são de dupla referência. Se referem tanto ao passado quanto ao futuro. Na IA Church, o que cremos? Aqui na IA Church nós temos uma visão pré-tribulacionista das Escrituras. E não se incomodem com isso. Outros interpretarão de maneiras diferentes e irão querer apontar a interpretação deles como a correta. Cremos que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Aqui nós cremos que não passaremos pela chamada grande tribulação, como está escrito em Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa palavra da hora, em grego, é ek, que significa de dentro para fora. O que significa que o crente fiel não estará neste tempo da grande tribulação. Sobre a nossa visão, cremos no arrebatamento, na ressurreição dos mortos e na transformação dos vivos, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 e 1 Coríntios 15, de 50 a 57. Como? Dada a palavra de ordem de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a volta de Cristo para a sua igreja. Cremos também na volta de Cristo em glória, como está em Zacarias 14, de 4 a 5, no final da grande tribulação, e que ele voltará com os salvos que ele havia arrebatado. O que significa ter uma visão pré-tribulacionista? Significa que nós acreditamos que a igreja será arrebatada aos céus antes do início da grande tribulação. E cremos também que receberemos um corpo glorioso como o do nosso Salvador. O que significa ter uma visão pré-milenista? Significa crer que Jesus Cristo retornará fisicamente à Terra
antes de um reinado literal de 1000 anos de paz e justiça que ocorrerá na terra. Ora, se você crê que Jesus veio como cordeiro para morrer na cruz por nossos pecados, por que não creria que ele voltará para se manifestar como o rei que é? A estrutura do livro de Apocalipse. Temos no capítulo 1 a visão do Cristo glorificado. Nos capítulos 2 e 3, as cartas às 7 igrejas, eclésia no grego, que se referem às igrejas locais da época, como também ao andamento da igreja até a última, a de Laodiceia. Esta última é a que Cristo encontrará ao vir arrebatar os seus. Depois a igreja só volta a ser mencionada em Apocalipse 22:16. Dos capítulos 4 a 22, a apresentação da visão para os acontecimentos futuros. Olhe só, juízo dos 7 selos, juízo das 7 trombetas, com as 2 testemunhas na 6ª trombeta, juízo das 7 taças, segunda vinda de Cristo e o reino eterno. Já nos demais livros, em Daniel 2 temos a descrição dos reinos futuros para a época. Nos capítulos 7 e 8 temos o sonho de Daniel com várias visões que estão intimamente ligados ao livro de Apocalipse, capítulos 13 e 17, sobre bestas e perseguições, e que informa rapidamente de 3 reinos que iriam surgir e versa sobre os acontecimentos no último reino. Daniel 9:27 fala sobre o acordo de 7 anos, início da grande tribulação em Apocalipse. Em Daniel 12 vemos tempo de angústia e ressurreição, ligado ao capítulo 20 de Apocalipse. Na sequência, precisamos entender o quanto é difícil para o ser humano limitado ter um contato, a revelação com as coisas espirituais e o eterno, que é onipotente, onipresente e onisciente. Já imaginou alguém que pode ver em todas as direções e acessar passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo? Bem, em Daniel 9:27 está escrito: ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por 1 semana de anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Bem, o que marcará o início da grande tribulação é o acordo de paz de 7 anos, Daniel 9:27, que o anticristo fará com o povo de Israel e que irá quebrar na metade da semana de anos. Ora, para haver paz é porque antes havia guerra. Por isso é que cremos que Gog e Magog acontece antes da grande tribulação, como está em Ezequiel 38. Com a invasão de Israel e a vitória do povo de Deus no capítulo 39. Enquanto ocorrer a grande tribulação aqui na terra, cremos que a igreja arrebatada estará no céu, passando pelo bemá de Cristo. É o julgamento não para condenação, mas para efeito de recebimento de galardão. E em seguida participaremos das bodas do Cordeiro. Na terra estarão ocorrendo os juízos de Deus e no final da grande tribulação, Cristo descerá com os seus anjos. Onde eu estiver, vós estarei. Lembram das palavras do Senhor? O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo que arde com enxofre, e Satanás será amarrado por um anjo e lançado no abismo, perdendo sua influência sobre a criação por 1000 anos. É o selo. Depois será solto por um pouco e voltará a enganar as nações e as arregimentará para lutar contra a cidade santa e os santos. Quando então descerá fogo do céu e consumirá a todos os revoltosos, e Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Em seguida haverá o julgamento do trono branco para a condenação daqueles que forem para o lago de fogo. Então Deus, no final, lançará a morte, Thanatos no grego, e o inferno, que é Hades, nesse lago, e depois inaugurará novos céus e nova terra. Irmãos,
ore agora. Entregue a sua vida para Deus completamente, para cumprir o seu chamado e o seu propósito. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, queremos pedir a Ti para que esta palavra possa produzir estas bem-aventuranças, a Tua luz e a Tua direção sejam derramadas em nossas vidas, que um rio de vida flua do nosso interior até a Tua volta para nos buscar. Maranata, Jesus, nós Te amamos, cremos no Teu retorno, estamos aguardando com grande expectativa a Tua volta. Vem logo, Senhor, Te amamos, Te queremos, em nome de Jesus. Sê próspero, sê fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Amém, queridos?